A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, declarar nesta manhã grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Senhor tem sido fiel, maravilhoso. E como disse o salmista, não é? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Quantos benefícios, às vezes, diante das adversidades do momento, nós olhamos apenas para aquele momento. Nós olhamos apenas para a adversidade. E então nós chegamos àquela pergunta, não é? Ou aquela definição. Por que Deus me abandonou? Eu estou sozinha, eu vou perecer. Mas quando nós começamos a olhar para todo o contexto e ver como o Senhor tem nos livrado, nos guardado, nos amparado, então nós podemos dizer sim, sem dúvida alguma. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele tem feito coisas grandiosas. Ele tem feito coisas extraordinárias, Ele tem movido de uma maneira tão grande o seu cuidado, manifestado, na verdade, o seu cuidado por cada um de nós. E que nesta manhã, você se levante, você olhe, você tire os teus olhos do momento. O momento realmente pode parecer não tão favorável. É bem verdade, o momento pode parecer um momento difícil, o momento pode parecer um momento angustiante, eu sei disso, mas eu quero lhe dizer algo muito especial mesmo. Esse momento não define toda a sua história de vida. Esse momento, ele não define o que Deus vai fazer. Esse momento não anula a promessa de Deus para você, de maneira nenhuma. Esse momento é só um momento de aprendizado, um momento de crescimento, um momento de ver o Senhor de uma maneira mais plena. É só um momento que você se erga, que você celebre, que você declare a grandeza do Senhor. Alessandra, eu perdi. Faça como Davi. A Bíblia diz que Davi, ele ora, ele clama, ele jejua, mas o seu filho morre. E aí quando seu filho morre, quando todo mundo pensou, ele vai agora cair em depressão, ele vai agora abandonar o seu Deus, ele vai agora murmurar, ele vai agora desistir. A Bíblia diz que ele adora. Ele adora, e aí perguntam para ele, mas por que você está adorando? Quando o menino estava vivo, você jejuou, orou, e ele morreu. E agora você vai adorar? E ele disse assim, eu irei até o menino, vai acontecer um dia que eu vou encontrá-lo, né? Eu vou morrer e eu vou encontrá-lo. Mas ele nunca mais vai voltar para mim, acabou. Então eu não posso ficar me lamentando por uma coisa que não vai voltar mais. Isso traz uma lição tão especial para nós. Às vezes nós passamos a vida nos lamentando por coisas que não vão voltar mais, por coisas que o próprio Deus colocou um ponto final. Existem ciclos na nossa vida e às vezes nesses ciclos, às vezes eles encerram, acabou. O Senhor pôs um ponto final. São ciclos que não vão voltar mais, são ciclos que simplesmente parou. E às vezes nós continuamos chorando diante desses ciclos. Nós continuamos nos lamentando diante desses ciclos. A gente continua chorando, querendo que eles voltem e não vão voltar. E aí o Senhor olha para nós e o Senhor diz assim, levanta, adora, me engrandeça, celebre. Tem um tempo novo, tem algo novo. Em nome de Jesus, que você viva isso, que você viva esse tempo novo. Amém? Bom dia, Itamara. Bom dia, Márcia. A paz do Senhor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Lígia. Bom dia, irmã Inês. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Bia. Bom dia, Eliette. Glória a Deus. Quantas pessoas já aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, irmã Cecília. Bom dia, Lilica. Bom dia, Gi. Bom dia, Dani.
Glória a Deus, glória a Deus. E nós estamos aqui. Então guarde isso no seu coração. Guarde esta palavra. Bom dia, Tati Tomé. Bom dia, Sandra. Guarde isso no seu coração. Existem alguns ciclos que se fecharam e eles não vão voltar mais. Então, não perca seu tempo chorando. Não perca seu tempo se lamentando. Não. Comece a olhar e celebrar. E sabe o que eu acho muito interessante nessa história de Davi? A Bíblia diz que então ele tira, né, a roupa de luto, ele levanta, ele celebra. Bom dia, Cris. Ele adora o Senhor. Bom dia, Senhor, Vilma. Ele adora, não é? E a Bíblia diz que depois disso gera-se um novo filho. Talvez um novo tempo que Deus tem para você, talvez o que Deus tem para sua vida só vai ser gerado, só vai nascer quando você parar de chorar pelo ciclo que se fechou. E enquanto a gente se lamenta por ciclos que se fecharam, a gente não gera um novo. Enquanto a gente fica se lamentando por algo que passou, a gente não gera um novo. Então nós precisamos parar de chorar e começar a adorar, celebrar. Mas eu vou celebrar e eu ainda tô... Você acha que Davi não estava ainda triste? O seu filho tinha morrido. Bom dia, Raquel, a paz do Senhor. O seu filho tinha morrido. Bom dia, minha amiga Vilma, a paz do Senhor Jesus. Ele estava triste, sim. Mas ele entendeu, não tem mais volta. Esse ciclo fechou. Então eu não vou continuar me lamentando. E o que eu vou fazer? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar Ele, eu vou engrandecê-lo. E nesse momento, a Bíblia é muito clara, ela diz assim, ele adora e depois, logo depois, ele gera, não é? A esposa gera. Quem? Salomão. Salomão que marca a história. O seu Salomão vai nascer. Mas você precisa parar de chorar pelo ciclo que se fechou. Fecha. E eu sei, às vezes a gente fala, mas está doendo. Davi foi adorar doendo. Davi foi adorar com ainda a perca lá muito viva. Mas ele sabia, Deus está no controle. Fecha esse ciclo. Olha, eu gostaria de dizer que o ciclo vai voltar, mas tem ciclo que fechou mesmo. Tem ciclo que é como filho de Davi com Batseba. Morreu, acabou, sepulta, enterra isso. Entra para adorar, porque quando você começar a adorar, você vai gerar o novo. Você vai gerar aquilo que vai dar alegria de verdade. Você vai gerar aquilo que vai realmente ser a plataforma de grandes promessas de Deus na sua vida, tá bom? E estamos aqui hoje, já estamos caminhando para o final, né? Tati Tomé, me ajuda aí, você tá aí, me ajuda hoje. Hoje é o 34º, 35º, me fala aí, tá bom? Mas nós já estamos caminhando para o final e muito feliz com o Senhor. Eu quero dizer a você que não fique triste. Amém? Algumas pessoas falam assim, vai acabar, não vai ter. Não, nós vamos ter, mas nós vamos ter agora 2 ou 3 vezes por semana, tá bom? E eu vou tentar fazer, algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo, se não podia ser à noite. À noite, às vezes, é muito complicado, porque eu vou para a igreja todos os cultos, né? Eu não falto na igreja. Então, fica muito cansativo para mim, e não é nem cansativo, nós temos uma diferença de horário para vocês aí do Brasil. Então, eu conseguiria fazer à noite, se fosse tipo 10 horas da noite, e 10 horas da noite para mim aqui é 11 horas da noite para você aí no Brasil. No momento, quando o horário mudar, então não vai ser mais 11, vai ser na verdade meia-noite. Então fica tarde. Mas nós vamos, assim que terminar os 40 dias, que termina a semana que vem, nós vamos colocar 2 vezes por semana de manhã e vamos pôr um dia à noite, tá? E aí esse dia à noite nós vamos pôr mais ou menos um horário de 8 horas da noite aqui e vai ser mais ou menos 9 horas da noite para você. Então, as pessoas que têm mandado mensagem dizendo eu queria tanto que tivesse à noite, vai ter 1 vez por semana à noite, tá? Então, é um dia que não tem culto na minha igreja.
De jeito nenhum. Jamais vou fazer alguma coisa que entre em confronto com algum trabalho que tenha na minha igreja e também um horário que eu sei que não tem culto na sua igreja. É por isso que eu quero colocar realmente para começar aí no Brasil 10 horas. Por quê? Porque eu sei que você vai primeiro para o seu culto, tá? Irmãos, lives, internet não substitui culto. Hoje é a 34ª, então faltam 6 dias. Tá? É uma bênção aqui, eu sei, tenho recebido tantos testemunhos de como Deus tem falado, mas não substitui a sua igreja. Você precisa cultuar na sua igreja, tá? Aqui é um up que Deus te dá, é algo a mais, mas você precisa ser pastoreada. Eu não sou a sua pastora. Tá? Eu sou uma ajudadora, eu sou alguém que traz a palavra de Deus. Se você me manda uma mensagem e eu posso te ajudar, com certeza eu vou ajudar. E é para entrar em batalha de oração. Bom dia, Jane. Eu vou entrar em batalha de oração com você, mas você precisa de um pastor, tá bom? Você precisa de alguém que cuide realmente ali da sua vida, que abençoe sua vida, que esteja com você, onde você tem um acompanhamento de discipulado para crescer. Então, tem isso no seu coração. Lives não substituem igreja. Live é live, tá bom? É um a mais que você tem. É como se você fosse... eu tenho a minha igreja, mas eu vou ali num culto que é um culto que adora o Senhor, tá bom? Então, sempre vai ser assim. Bom, eu nunca vou ter uma live que é no horário de culto, ou ela vai ser de tarde, ou ela vai ser no horário que eu sei que é depois do culto aí no Brasil, e também aqui no Canadá nunca vai existir uma live nos dias de culto da minha igreja. Nunca. Aqui nunca vai ter uma live que é no horário de culto da minha igreja. Jamais. Por quê? Porque você precisa de uma igreja e de um pastor, tá bom? Então, se você está aqui, Alessandra, eu tenho sido tão edificada, mas eu não vou à igreja nenhuma. Eu só assisto. Não. Você precisa de ir para uma igreja, tá bom? Ai, mas olha, eu já fui tão decepcionada. Eu sei. Nós sofremos decepções, mas, gente, tem pastores muito bons, tem igrejas muito boas, tem muito homem de Deus, assim, amoroso, cuidador, tem sim, tá bom? Dá uma chance, tá bom? Dá uma chance. Talvez você está dizendo assim, ai, não, dá uma chance. Dá uma chance para você ser amada, dá uma chance para você ser cuidada. Eu sei que às vezes a gente apanha tanto que a gente tá até ressabiado, né? A gente tá até assim. E olha, eu tô falando assim porque eu já vivi isso, que a gente tá até com medo, a gente tá tipo olhando, da onde vai vir a próxima paulada? Não é assim? Mas dá uma chance, tá bom? Então, se você tá aqui com a gente, mas você está dizendo, Alessandra, eu não quero congregar, eu vou viver de live, não faça isso, tá bom? Não faça não. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor. E como eu faço? Vai um dia em uma, olha, observa, tá bom? No outro dia você vai no outro, e Deus vai mostrar para você. Você vai chegar num lugar que você vai falar, ufa, é aqui é meu lugar. Eu vivi isso, tá bom? Então não tenha vergonha não, eu passei por esse momento na minha vida, que eu olhei, Deus, não quero mais saber. Eu falei, não, e o Senhor falou, não, dê uma chance. E aí eu fui num dia, num lugar, eu fui num outro lugar. Chegou um dia que eu cheguei no lugar onde eu estou hoje. E nesse lugar eu falei, é aqui. E aí eu namorei o lugar. Eu fui um dia, eu fui 2, eu fui 3, eu fui 4, eu fui 5. E eu fui. E depois mais ou menos uns 2 meses indo direto. Então eu falei, não, é aqui. E eu tô lá, e é uma bênção. A Alessandra vai ter problemas em todos os lugares. No meu trabalho tem às vezes algum problema, não é? Numa amizade tem problema, mas nós precisamos, tá bom? Então, em nome de Jesus, a live não substitui igreja. Você precisa de igreja, você precisa de pastor, e por mais que você goste de mim, e eu amo estar com você, por mais que você me mande mensagens e me peça um conselho, desde que não seja um conselho muito específico, eu sempre vou poder dar uma palavra respaldada na palavra de Deus. Eu não sou sua pastora, tá bom? Você precisa de um pastor. Eu sou uma irmã que está aqui com você, sedenta de Deus, querendo buscar o Senhor, adorar o Senhor, e nós vamos adorar junto. Mas você precisa ir para a igreja, tá bom? Então,
Da onde saiu todo esse assunto? O assunto saiu disso. Que assim que terminar esses 40 dias, nós vamos continuar. Bom dia, Leide, a paz do Senhor. Bom dia, Érica, a paz do Senhor. Bom dia, Cris, glória a Deus. E é verdade, Márcia, aqui é só um refrigério, tá bom? Um refrigério que Deus dá pra gente. E hoje é o 34º dia, nós estamos caminhando para os 40 dias e muita gente mandou mensagem, mas olha, eu comecei a acompanhar agora e agora que eu comecei vai terminar. Não, nós só não vamos conseguir fazer todos os dias, tá? Porque eu trabalho e é uma doideira, mas eu não vou deixar. Então vai estar marcadinho. Deus já ministrou aqui no meu coração algo. Nós vamos fazer 2 vezes por semana, tá? Durante a manhã, nesse mesmo horário, e uma vez que será ou à tarde ou à noite, tá bom? E nunca no horário de culto. Nunca, tá bom? E eu sei que Deus vai ministrar, tá? Nós já vamos colocar. E esse é o meu... Bom dia, Sidney, a paz do Senhor. Esse é a minha oração. Glória a Deus, Cris. Bom dia, Elaine. Essa é a minha oração para você. Que o Senhor coloque, você que não está em igreja nenhuma, congregando, que o Senhor coloque. Essa live veio só para te impulsionar, para falar assim para você: ei, tem esperança, ei, tem lugar para você, ei, olha, Deus tem um propósito para sua vida. Foi para isso que veio, tá bom? E vamos continuar aqui firme e forte, não é? Hoje vamos falar de uma oração em meio à perseguição. Como é difícil orar quando nós estamos passando por perseguições, não é? Sejam elas de qualquer cunho, porque às vezes a gente pensa sempre perseguição de uma forma, mas seja ela uma perseguição espiritual, uma perseguição emocional, uma perseguição realmente. E como é difícil nós orarmos em meio à perseguição, porque a perseguição, ela traz alguns sentimentos para o nosso coração, o sentimento de rejeição, um sentimento de inadequação, um sentimento de vulnerabilidade, mas nós vamos hoje falar de uma igreja que orou em tempo de perseguição. E como foi essa oração? Amém? O nosso texto hoje, ele está em Atos capítulo 4, o versículo 31. Mas eu sei que você ama a palavra de Deus e eu te encorajo a você ler Atos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Alessandra, é muito grande, leia um pouquinho, leia 3 versículos, depois leia mais 3 e vai lendo. E se você tiver um tempo, sente. E eu garanto para você que em 15 minutos você vai ler os 2 capítulos. E aí você vai entender muito profundamente o contexto disso, tá bom? Vamos já ler o versículo e aí nós já vamos orar. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos ler o 24 também, que diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Só isso. Vamos orar agora. Vamos orar. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos que o Senhor venha, nós precisamos ouvir a voz dele muda a nossa história, a voz dele nos dá uma nova perspectiva de vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós estamos diante da tua presença, nós estamos, Senhor amado, te louvando, te adorando por esta manhã, declarando que grandes coisas fez o Senhor e isso nos traz alegria. Nós estamos te louvando, Senhor, porque conseguimos te enxergar em meio às tempestades. Nós estamos te louvando porque mesmo, Senhor amado, nos nossos defeitos e debilidades, o teu Espírito sussurra ao nosso coração e nos faz, Senhor meu Pai, mergulhar em Deus em busca, Senhor, de uma vida santa, de uma vida, Senhor amado, verdadeiramente transformada. Meu Deus, vem nesta manhã, Paizinho. Sem a tua presença, Senhor, não tem graça. Sem a tua presença, Senhor, são discursos. Sem a tua presença, meu Pai querido,
Certamente nós vamos, Senhor amado, naufragar. Sem a tua presença, Senhor, são meras informações. Mas nesta manhã nós não queremos informações, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor amado, falar não o que está na alma, mas o que é gerado no espírito. A alma fala de sentimentos, a alma fala das nossas emoções. A alma, por vezes, Senhor amado, fala, Senhor, das pressões que estamos vivendo no momento, mas o Espírito não, Senhor. Quando a palavra nasce no Espírito, ela vem do alto, ela vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de pensamento. Oh, Papai amado, nós clamamos nesta manhã, nós oramos, ó Pai. Quantos, Senhor meu Deus, ouvirão esta live e agora ou posteriormente, e Senhor amado, há uma só voz, Senhor, todos clamam, temos sede de Ti, queremos mais de Ti. Senhor, vem nesta manhã, que o céu se abra, que a tua glória seja manifesta, que todo peso saia, que, Senhor amado, tudo aquilo, meu Deus, que segura, tudo aquilo, meu Deus, que, meu Pai amado, limita, tudo aquilo, Senhor, meu Deus querido, que bloqueia, Senhor, esteja sendo repreendido hoje, Senhor amado, que seja um tempo de rompimento, que seja um tempo, Senhor amado, de esclarecimento, que seja um tempo, Senhor amado, onde possamos olhar e contemplar a tua glória, a tua presença, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o amado da minha alma, Senhor amado, sara, Senhor amado, as profundezas do nosso coração, traz, Senhor, nesta manhã a nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança, leva-nos a olhar para o autor e consumador da fé, leva-nos a olhar para aquele, Senhor, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, fazendo-nos olhar, Senhor, para aquele cujas mãos não estão encolhidas e os ouvidos não estão agravados. Oh, meu Pai, como eu preciso de Ti, como eu careço de Ti, ajuda-nos a viver o Teu tempo, ajuda-nos, Senhor amado, Senhor meu Deus, estabelecer um alinhamento, Pai, contigo, para que assim vivamos o Teu propósito. Em nome de Jesus, vem nesta manhã, Senhor, esse lugar é Teu, a palavra é Tua, nós Te louvamos para a glória do Teu nome, amém. Glória a Deus, que manhã preciosa, que manhã grandiosa, aleluia, que manhã extraordinária, oh, aleluia. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é isso, uma oração em meio à perseguição, uma igreja que ora em meio à perseguição. E aí nós perguntamos, quando a perseguição chega, quando ela aparece, quando ela surge, quando, em que momento? E aqui nós temos um texto extraordinário, a Bíblia diz, não é, que a igreja havia sido impactada por uma glória, um poder tão grande. A Bíblia diz que a igreja havia recebido a promessa, nós já falamos sobre isso, a igreja estava vivendo um tempo extraordinário. E acontece o primeiro milagre que é registrado. Foi o primeiro milagre. A Bíblia diz que Pedro e João estavam 3 horas da tarde subindo para o templo orar, não é? Nós percebemos que eram homens que viviam em oração. Não existe forma de vivermos milagres se não tivermos uma vida de oração. Não tem como nós vivermos milagres sem oração. Esses homens haviam acabado de ser impactados pela glória, pelo poder de Deus, e poderiam ficar conformados dizendo, ora, um grande avivamento, mas você quer entender qual é o reflexo, qual é o verdadeiro sinal de que um avivamento muito grande impactou a nossa vida? O desejo pelo altar da oração. O verdadeiro avivamento, ele não se dá por um momento, o verdadeiro avivamento não se dá por uma manifestação, o verdadeiro avivamento não se resume
resume em uma experiência sobrenatural. O verdadeiro avivamento é uma continuidade. O verdadeiro avivamento, ele é algo contínuo. O verdadeiro avivamento é um fogo que se alastra dentro da nossa alma dia após dia. O verdadeiro avivamento nos leva, nos arrasta para o altar da oração todos os dias. O verdadeiro avivamento, ele não exclui oração. O verdadeiro avivamento, na verdade, ele nasce de uma vida de oração. Não há avivamento sem oração. Não há manifestações sem oração. A oração, ela é a base. Eles haviam sido impactados. Pedro pregou o maior sermão de toda a sua vida. Uma quantidade imensa de pessoas agora estavam servindo a Cristo. Havia algo grande, mas a Bíblia diz que ele e João vão às 3 horas da tarde orar, sem multidão, sem holofotes, eles vão orar. Por quê? Porque o avivamento me faz entender que eu preciso ter um secreto com Deus. O avivamento me faz entender que eu preciso desse tempo de oração. E quando eles estão indo às 3 horas da tarde para orar, a Bíblia é muito clara. A Bíblia não diz que eles estavam indo pregar, que eles estavam indo ver alguém pregar, que eles estavam indo para um ritual. Não, diz, eles estavam indo orar. E quando eles estão indo orar, você conhece a história, tem um paralítico, o paralítico olha para eles e diz, me dê uma esmola, e eles mais do que depressa respondem. Pedro responde, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Por quê? Porque quando nós temos uma vida de oração, podemos não ter os valores que as pessoas esperam. Talvez a nossa postura vai frustrar a expectativa de muita gente, porque eles esperam algo e nós não temos o que eles querem, nós temos além. Pedro e João dizem, eu não tenho algo temporal, eu não tenho algo passageiro, eu não tenho algo para suprir a tua necessidade no momento. O que eu tenho é poder, o que eu tenho é unção, o que eu tenho é glória. E o paralítico queria a resposta para um momento. Pedro tinha algo para mudar a vida dele. E eu quero dizer, hoje o Senhor, ele não tem algo para mudar a tua vida no momento. O Senhor não tem algo para simplesmente lhe dar uma porta de escape. O Senhor deseja transformar a tua história, transformar a tua vida, transformar, e o que ele vai trazer para ti não vem da terra, vem do céu, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de pensamento. Então, um resumo muito rápido. Pedro olha e diz, olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levanta, aquele homem sai saltando, pulando, aquele homem que até então ficava só na porta do templo, agora entra. Por quê? Porque quando o milagre chega, quando a transformação chega, quando algo que nasce em Deus chega, você sai da porta, você entra para dentro, você não fica mais para ver as pessoas passarem, você faz parte daquilo. E eu quero falar algo especial. O Senhor não quer que você fique mais na porta, Ele quer que você entre, Ele quer que você usufrua, Ele quer que você seja transformado e você faça parte de um tempo novo. E a Bíblia diz que aquilo impacta aquela cidade é impactada, lembrando que é o primeiro milagre registrado depois do Pentecoste. Aquele homem adora, Pedro agora e João pregam de uma maneira muito poderosa e aquilo fica, não é a notícia do momento. E eu penso no meu coração que talvez eles pudessem dizer, é o meu ápice, é o momento. Não é porque quando Deus nos usa ou quando algo acontece, o que a gente pensa? É agora. Mas a gente percebe que não. Eu quero abrir um parênteses e dizer para você que depois de todo grande monte, sempre haverá um profundo vale. Todo monte antecede profundos vales. E é por isso que às vezes nós abrimos mão da nossa chamada, abrimos mão do nosso ministério, porque as nossas expectativas é o quê? Se estou no monte, é daqui para mais, mas de repente os grandes montes nos arremessam a grandes vales. Não foi assim que aconteceu com Elias? A paz, Leila, Deus abençoe. Não foi assim que aconteceu com Elias? Elias aconteceu isso. Elias está lá no monte, o fogo desce, há uma glória, o Senhor faz coisas grandes. E depois disso, o que acontece?
acontece? Um grande vale. Ele vai para o deserto, um grande vale, e Jezabel quer matá-lo. Não é assim que acontece. Vamos lá ver Moisés. Moisés está no monte, uma glória, 40 dias, e de repente, do monte, ele cai de novo, ele vai para o vale. O povo agora adorando o bezerro de ouro, e aqui não é diferente. Pedro, João, um grande monte, um milagre, a igreja sendo impactada, e depois disso, um profundo vale. Então eu quero lhe dizer, muitas vezes acontecerá isso, depois de grandes montanhas haverão profundos vales, mas eu tenho uma palavra para você: não permita que esses profundos vales tirem a paixão que arde no teu coração, não permita que esses profundos vales lhe façam desistir da sua chamada, não permita que esses profundos vales façam com que você questione se verdadeiramente Deus lhe chamou. Deus lhe chamou. Há uma chamada tremenda na sua vida. Deus te ergueu, tem lhe erguido como uma voz profética, sim. E não permita que esse vale lhe traga angústia. Olha, o vale que Moisés passou levantou os levitas. O vale que Elias passou lhe deu diretrizes, e esse vale que Pedro e João passa transforma de uma maneira grande, é alavanca para que a igreja cresça mais ainda. Então, ainda que você não esteja compreendendo, esse vale faz parte do plano de Deus. Então nós vemos, quando a perseguição chega, depois de grandes montes, depois de grandes montes surgirá uma Jezabel, depois de grandes montes surgirá um sinédrio, depois de grandes montes surgirá um bezerro de ouro, depois de grandes montes surgirá homens, 42 meninos zombando da sua vida. Não foi assim com Eliseu? Gente, depois de grandes montes sempre surgirá algo. Só que o Senhor diz hoje para nós: identifique, compreenda, entenda o que está acontecendo. Depois do grande monte, depois do grande milagre, que Pedro e João foram testemunhas e foram instrumentos para que isso acontecesse, então se levanta uma grande perseguição. E eu digo para você, quanto maior for a unção, maior será a perseguição. Quanto maior a unção de Deus na sua vida, maior será a perseguição. A paz do Senhor, Celina. É como se a unção atraísse a perseguição, não é verdade? Todos os homens ao longo da história que foram cheios da glória de Deus sofreram perseguições terríveis. Se nós fôssemos agora parar para falar um pouquinho dos homens, não apenas dos homens da Bíblia, mas dos homens da história da igreja, da história do avivamento, para ser mais específica, nós vamos ver homens que enfrentaram grandes perseguições, grandes. O que nós vamos dizer de Spurgeon, o príncipe dos pregadores? Um homem que tinha uma unção grandiosa, um homem que arrastava multidões, um homem que tinha algo extraordinário de Deus, e que de repente ele lota um teatro, as pessoas faziam filas, chegavam cedo, estacionavam seus carros, esperando o teatro abrir para ouvi-lo ministrar, porque havia uma unção extraordinária, havia algo poderoso na vida daquele homem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer para você compreender: quanto maior a unção, maior será a perseguição. E a história diz, tá, que havia um determinado dia, e muita gente, e carros, e as pessoas ficavam até estacionadas do lado de fora para tentar ouvir, e a lotação máxima. Em um determinado dia, quando isso acontece, o teatro está lotado, e alguém, para desacreditar Spurgeon, alguém para impedir, sabe o que faz? No auge, quando está lotado, não tem como sair, alguém grita: tem um incêndio. E sabe o que acontece? As pessoas começam a correr, e há tanta gente que morrem, muitas pessoas pisoteadas. Não havia incêndio, não tinha incêndio nenhum. Morre muita gente, e os jornais da época começam a noticiar e culpar Spurgeon por isso, e dizer que Spurgeon tinha sido negligente, que pessoas haviam morrido. E sabe o que acontece com Spurgeon? Depois daquele dia, Spurgeon é atingido. Ele tinha na casa dos seus 20 e poucos anos, ele é atingido por uma depressão tão grande que o persegue a vida inteira.
não é? Isso não é história de conto de carochinha, isso é verdade. Isso é verdade, você pode pesquisar, isso é verdade. Quanto maior a unção, maior será a perseguição. Então eu quero lhe dizer isso, eu quero contar algo para você nesta manhã. Em nome de Jesus, não permita que a perseguição lhe desabone, mas entenda, se há uma perseguição é porque há uma unção. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar mais, eu vou mergulhar mais, eu vou clamar mais, eu vou me encher mais, eu vou buscar mais de Deus, eu vou me encher. Sabe, se nós fôssemos, eu gosto muito de história, tá? Você já percebeu isso? Porque eu acho que essas histórias, elas me fazem entender. Havia uma mulher, o nome dela era Frida Wingren, esposa do Gunnar Wingren, que são os fundadores da Assembleia de Deus. E essa mulher, ela tinha uma unção extraordinária. Essa mulher era uma mulher à frente do seu tempo. Essa mulher era uma mulher que, num tempo onde as mulheres não tinham tanta voz, essa mulher, ela pregava em presídios, ela pregava em praças, ela escrevia. Foi uma das primeiras mulheres que escreveu um artigo para o Mensageiro da Paz. Ela era uma mulher que visitava, ela era uma mulher que pregava, ela dava escolas bíblicas. Ela era uma mulher tremenda, exatamente. Ela escreveu vários hinos da harpa cristã, mas foi uma mulher que enfrentou uma perseguição tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de, no final da vida, internar essa mulher num sanatório. Pois é. Há uma unção tão grande, mas essa mulher, ela foi tão perseguida, ela praticamente foi expulsa do Brasil, ela volta para a Suíça. Então eu quero dizer algo para você, não negocie, quanto maior a unção, maior será a perseguição, mas em nome de Jesus, deixa um legado como Spurgeon deixou um legado, era o legado dizendo, olha, me perseguiram, eu fui marcado pela depressão por causa disso, mas até o último dia da minha vida eu preguei, até o último dia da minha vida eu honrei, até o último dia da minha vida eu falei de Cristo e eu fui imortalizado como príncipe dos pregadores. Faça como Frida, a mulher que, se estivesse aqui, diria, olha, eu fui perseguida, eu fui caluniada, falaram tantas coisas a meu respeito, mas até o último dia da minha vida eu preguei, até o último dia da minha vida, e eu fui imortalizada como uma mulher que não negociou a sua unção. Então não negocie, entenda, quanto maior for a unção, maior será a perseguição, vai ser grande. Talvez você tenha orado, Deus me usa, e Ele está dizendo hoje, vou te usar, vou derramar unção, mas você está preparado para passar pela perseguição? Você está preparado? Gente, a unção nem sempre vai nos colocar nos melhores lugares, não. Mas o fulano está lá, Alessandro, o Beltrano chegou. Eu vou lhe contar uma história muito rápida, e isso está na Bíblia. Daniel, Ezequiel e Jeremias, ok? Esses três profetas, eles profetizam praticamente na mesma época, mas em lugares diferentes. Daniel e Ezequiel, cativeiro, ok? Jeremias, na época do cativeiro, mas ele ainda está na terra de Judá, tá? Então vamos lá. Daniel está no cativeiro e está na onde? Daniel está no palácio. Ezequiel está no cativeiro, está na onde? No assentamento dos cativos. Jeremias, no mesmo período do cativeiro, está onde? Lá na terra dos mais pobres. Você está percebendo? É o mesmo ministério, é o mesmo tempo, é a mesma profecia, mas lugares diferentes. Então, entenda, nem todo mundo vai ser um Daniel que vai sentar nos lugares altos. Às vezes você vai para o assentamento, às vezes você vai estar lá no meio do povão. E tem alguns que vai sofrer e vai ficar lá no meio do povo esquecido. Mas eu quero lhe dizer, não tem a ver com você, tem a ver com a palavra, tem a ver com o que Deus está trazendo para você. Exato, Rose, é legado. A pessoa parte, o legado fica. Sabe, tem a ver o quê? Não tem a ver com você, tem a ver com a unção. A unção que havia em Daniel estava em Jeremias, a unção que estava em Jeremias estava em Ezequiel. A palavra era a mesma. Então eu quero lhe dizer uma coisa, não se preocupe nos lugares que você chegará, não se preocupe se você será um Daniel que vai para o palácio, se você vai ser um Jeremias que vai ficar no anonimato. O que importa é a palavra, o que importa é a unção.
e a unção vai atrair perseguição. No palácio, Daniel foi perseguido. Lá no meio do assentamento, Ezequiel foi ignorado. E lá em Judá, no meio dos que ficaram lá, Jeremias passou as maiores perseguições da sua vida. Então eu lhe digo, a unção vai atrair perseguição, mas não negocie. Não negocie isso de jeito nenhum. E aí o que nós vimos? O Sinédrio vai e pega a Pedro e João, onde Pedro e João estavam dentro do templo. E dentro do templo eles são presos. Meu Deus do céu, mas eles estão dentro do templo. Pois é, dentro do templo Sinédrio. Quem é o Sinédrio? O Sinédrio não era a polícia de Roma, a guarda de Roma. Não, o Sinédrio eram os religiosos. Era a guarda dos religiosos. O Sinédrio vai, o Sinédrio pega. Pedro e João. O Sinédrio prende eles. E o Sinédrio diz, olha, vocês têm que parar de falar. Mas sabe o que? É uma cigarra, tá bom? O Sinédrio, ele fala, não, vocês precisam parar. E eles continuam ali ouvindo. Só que sabe que havia algo. O Sinédrio, eu acho que nunca havia pego pessoas como Pedro e João. Porque eles se reúnem entre eles e diz, o que nós vamos fazer com esses homens? Eu não sei o que nós vamos fazer. Por quê? Porque o milagre que eles fizeram não tem como contestar. Havia uma reunião entre eles. O que faremos a estes homens? Eu quero dizer algo para você. O mundo não sabe o que vai fazer com a gente. O inferno não sabe. Os perseguidores não sabem. Não, sabe? A gente deixa o povo confuso. Quem tem unção deixa as pessoas confusas. Mas o que vamos fazer? Nós já tentamos isso, nós já tentamos aquilo. O inferno olha e diz, já tentei de tudo. Eu quero dizer, sabe por que o mundo, o inferno, sabe por que as pessoas não sabem o que fazer conosco? Porque na verdade o nosso destino está em Deus, porque na verdade, aleluia, é o Senhor, e eu quero hoje dizer para você, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, a resposta para o teu futuro não está na mão do Sinédrio, não está na mão dos religiosos, não está na mão do perseguidor. A resposta para o teu destino está em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Não espere respostas de quem não sabe o que fazer. O Sinédrio tinha o poder, mas o Sinédrio não tinha a unção. O Sinédrio tinha a autoridade do momento, mas o Sinédrio não tinha, aleluia, o domínio do destino daqueles homens. Bom dia, Mica. Eu quero dizer hoje para você, aleluia, o Senhor está no Senhor. O Sinédrio, olha, diz, o que faremos com estes homens? E aí eles vão. E qual era o foco? Silenciar. Eles não queriam matar. Não. Herodes, sim, quis matar Pedro e Tiago. Mas aqui não, o Sinédrio não quer matar. O Sinédrio quer silenciar. O Sinédrio quer paralisar. O Sinédrio quer simplesmente, presta atenção. O Sinédrio, ele quer te paralisar. O Sinédrio, os religiosos, ele quer te silenciar. A tua voz incomoda. A palavra que você traz incomoda. O teu jeito incomoda. A tua maneira de ser incomoda. Talvez estão olhando e falando, meu Deus, ele está crescendo tão rápido, está incomodando. E sabe o que o Sinédrio diz para eles? Não falem mais sobre isso, silenciem, não falem mais. Sabe o que ele está dizendo? Nós vamos deixar vocês embora, mas não falem mais, fiquem quietos, se tornem invisíveis, não apareçam. Oh, meu irmão, o Sinédrio quer te calar, o inferno quer te calar, os religiosos querem te calar, a tua maneira incomoda, o jeito que você canta incomoda, o jeito que você adora incomoda, o jeito que você prega incomoda, o jeito que você vive sua vida incomoda. Mas hoje o Senhor traz uma palavra, a resposta para o Sinédrio é a mesma resposta que Pedro e João disseram. Eles olham para o Sinédrio e dizem, não podemos deixar de falar acerca
acerca daquilo que temos visto e ouvido. Fomos impactados por uma glória, fomos impactados por uma presença, fomos impactados por algo sobrenatural de Deus e não podemos deixar de falar, não conseguimos parar de falar sobre o poder da oração, não conseguimos parar de falar sobre a verdade da santidade, não conseguimos parar de falar sobre aleluia. O sobrenatural de Deus não dá. A resposta era essa. Pedro e João diz, não podemos parar de falar, porque ouvimos, temos uma experiência, conhecemos, aleluia, não podemos, em nome de Jesus. Não pare de falar sobre santidade, não pare de falar sobre oração, não pare de falar sobre a volta de Cristo, não pare de falar sobre uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não pare de falar. Talvez o nosso discurso, talvez a palavra que o Senhor traz, talvez é uma palavra que talvez ela vai na contramão de tudo. O povo está dizendo é festa, nós estamos dizendo é altar da oração. O povo está dizendo tudo pode, a gente está dizendo não, a porta é estreita. O povo está dizendo assim, olha, vá de qualquer jeito, Deus faz concessões. E a gente está dizendo não, a palavra é imutável. E talvez isso não está sendo legal, isso não está sendo bom. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu preciso de uma igreja que se levante como Pedro e João, que diga aos religiosos, não podemos parar de falar acerca daquilo que temos visto e ouvido, nós não podemos parar. Pedro e João diz, não podemos. Era mais ou menos isso. Eu posso até querer, mas não posso. Não posso, é como Jeremias disse assim, olha, eu até tentei parar de falar, mas aqui dentro tinha um fogo que ardia na minha alma, tem um fogo aqui dentro. Tem um fogo aí dentro do teu coração, tem um fogo. Sim, irmã Inês, não podemos. Precisamos agradar a Deus. E irmã Inês, foi isso que eles disseram. Não podemos parar de falar acerca daquilo que temos visto e ouvido, porque é melhor agradar a Deus. Há um fogo aí dentro, há um fogo aqui dentro, há um fogo, e esse fogo não nos deixa parar. Pedro e João está dizendo, não posso, a gente não pode, eu não consigo, porque eu fui marcado, eu tive uma experiência, oh, aleluia, eu sinto Deus. O Senhor hoje, Ele ministra aqui dentro, e Ele diz assim, quem foi marcado não consegue parar de falar, quem foi marcado não consegue negociar a verdade, quem foi marcado não consegue negociar princípios, quem foi marcado, Pedro e João estavam dizendo, nós somos marcados, nós temos uma marca, não dá, oh, aleluia, não dá, talvez alguém vai dizer, olha, mas para você ficar aqui, para você chegar nesse lugar, para você alcançar esse posto, você tem que fazer desse jeito, falar de, eu não quero posto, eu quero fogo que arde aqui dentro. Pedro e João diz, não podemos. E aí a Bíblia diz que depois de castigá-los, soltam eles. E como está o coração desses homens? Como está? Eles foram expostos, eles foram pressionados, eles foram castigados. E aí? Por uma unção que Deus deu para eles. Toda unção tem um preço muito alto. Toda vez que você vê alguém muito usado por Deus, tenha certeza que o preço é muito alto. Existe o preço da renúncia, existe o preço da rejeição, existe o preço do abandono. Existem muitos preços. Mas sabe o que eu quero dizer? Que o que move, o que vai te mover não é o que as pessoas fazem com você ou deixam de fazer. O que te move é a unção que vem do alto. É isso que te move, é isso que precisa te mover. Pedro e João saem de lá da prisão de uma forma injustiçada, se eu posso assim dizer. E quem sabe todo mundo está pensando, meu Deus do céu, agora eles vão bambear. Agora eles vão ficar triste, agora eles vão... Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem quando eles saem de lá, eles procuram os irmãos. Eles queriam contar.
Sabe quando acontece uma coisa tão boa com você que você quer contar? Eles queriam contar. Eles encontram os irmãos. Eles não queriam ser vítimas. Eles não queriam dizer, somos um coitadinho. Eles não queriam dizer, não. Eles queriam dizer, ei, nós começamos a fazer história. Meu irmão, isso que você está vivendo está inaugurando a sua história. Isso que você está vivendo, minha irmã, está inaugurando a sua história. Em nome de Jesus, celebre por esse tempo. Celebre por esse tempo. Alessandra, mas eu estou sendo injustiçada. Celebre por esse tempo, você está começando a escrever sua história. Ai, Alessandra, mas por causa da unção, por causa do meu chamado, por causa da missão que Deus me deu, eu estou passando um vale. Celebre, você está começando a escrever sua história. Spurgeon começou a escrever uma história poderosa depois daquele incêndio. Frida escreveu uma história poderosa diante das perseguições. Aleluia. Eu vou falar mais um pouquinho de história, tá? Eu sei que todos vocês aqui, não há ninguém, eu quero acreditar, que nunca ouviu falar do livro O Peregrino. Você já ouviu falar do livro O Peregrino? Depois da Bíblia, é o livro mais lido. O Peregrino foi escrito por John Bunyan, um grande avivalista. Você sabe onde John Bunyan escreveu o livro Peregrino? Dentro de uma prisão. Ele estava preso por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, e ali ele escreve o peregrino. O peregrino sai da cela de uma prisão. Em nome de Jesus, essa perseguição que você está vivendo, ela vai marcar a tua vida. Essa perseguição que você está passando vai marcar a tua vida. Essa perseguição que você está vivendo está escrevendo história. Então celebre. Eu sei que é difícil falar celebre, mas quando o inferno estiver dizendo, eu vou te matar, levante a voz e diga, não, essa perseguição é o que está me lançando, é o que está me arremessando, é o que está me jogando para o propósito. Pedro e João saem dali. Eu imagino que no coração dele, Pedro olhava para João, João olhava para Pedro e dizia, começou. Eu imagino, sabe, aqui na minha cabeça pensante, que eles fazem um link e eles lembram lá do sermão do monte, quando Jesus diz assim, bem-aventurados sois quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Eu imagino que Pedro e João diz, começou. Nós estamos vivendo o avivamento dos profetas, nós estamos começando a viver a glória dos profetas. Irmão, toda perseguição anuncia um tempo grandioso, toda perseguição é o prefácio para algo grandioso. A Bíblia diz que a igreja estava estagnada, a igreja ela chegou na Judéia, na Samaria, mas a igreja chegou em Jerusalém, na Judéia, mas a igreja não avançava para Samaria, a igreja não ia, mas a Bíblia diz que veio uma grande perseguição e agora a igreja vai para Samaria, e agora a igreja expande. Perseguição te impulsiona para crescimento, perseguição te tira do lugar do conformismo, perseguição ativa o que você tem em Deus. Perseguição, aleluia, é tremendo. A perseguição é muito difícil porque o nosso emocional fica abalado. Lógico que fica. Mas é como Deus estivesse dizendo, ei, foca em mim, olha para mim. Pedro e João saem dali, eu imagino dizendo, não, vai começar agora. Eles vão para os irmãos, eles se encontram com os irmãos, e aí sabe o que eles dizem? Não tem lugar para murmuração, não, é hora de adorar. Eles contam tudo o que aconteceu, e depois que eles contam tudo, o que eles começam? A Bíblia diz que eles levantam a voz. Eles levantam a voz para quê? Eles levantam a voz para dizer assim, ó vida, ó céu, Senhor está com... Não, eles levantam a voz e diz, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, Tu domina, o controle é Teu. O Sinédrio não tem controle nenhum, não, é o Senhor, irmão. Demônios não tem controle nenhum, perseguidor não tem controle nenhum controle é Deus. O Senhor domina. A situação que tu está vivendo está no controle de Deus. O Senhor domina, está no controle dele. Aí eles continuam dizendo assim, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram agentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se
os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, o que nós estamos vivendo, outros já viveram, Senhor. Senhor, o que nós estamos vivendo, outros já viveram. Ei, o que você está vivendo, outros já viveram. E o Senhor deu vitória para outros, Ele vai dar para você também. O que você está vivendo, outras pessoas já viveram. A perseguição que você está vivendo, o vale que você está vivendo, a situação, outros já viveram. E o Senhor está dizendo, olha para o que eu já fiz, eu vou fazer com você também. Olha para o que eu já fiz, eu vou fazer com você também. Sabe o que ele está olhando aqui? Eu vejo um povo fortalecido na palavra. Eu vejo que na perseguição a gente vai vencer com duas coisas: oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra. Ora e lê palavra, ora e lê palavra, ora e lê palavra, ora e lê palavra, ora e palavra. Ele vai orando a palavra, ele vai dizendo, Deus, 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 estava escrito já, estava escrito. Aí ele olha e diz assim, porque verdadeiramente contra o seu santo filho que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas os Pôncio Pilatos com os gentios e os povos, para fazerem tudo o que... Olha, presta atenção nisso, olha que riqueza. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Alessandra, que doideira é essa? Pedro e João está dizendo, tudo o que aconteceu estava determinado por Deus. Irmão, o inferno não faz nada. Tudo que aconteceu estava determinado por Deus. Estava escrito. Estava escrito. Lá no Getsêmani, quando vão e prendem Jesus, e Judas beija Jesus, e aquela coisa toda. Aí o escritor diz, para que se cumprisse o que estava escrito. Para que se cumprisse o que estava escrito. O que você está vivendo é para se cumprir o que Deus determinou. Só que você tem que entender que a história não termina assim. Aqui estava dizendo, olha, o Senhor determinou, o Senhor disse que isso ia acontecer, mas o Senhor também disse que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Eu quero dizer uma coisa, aleluia, a história não termina assim. O que você está acontecendo estava no script de Deus, estava no propósito de Deus, essa perseguição, esse levante. Deus tem um propósito, mas a história não vai terminar assim. Quando nós temos esta certeza, quando nós temos esta convicção, nós entendemos o valor desta unção, nós entendemos o propósito. E aí eu termino, que oração é essa? Que oração poderosa. E aí sabe o que eles dizem? Eles não dizem sim, Senhor, agora mata esses homens, Senhor, porque eles nos prenderam. Senhor, tira esses homens. Não, gente, quando a unção é grande na nossa vida, nós não estamos nem um pouco preocupados com o que vai acontecer, com quem nos persegue ou deixa de perseguir. A nossa oração é outra. Sabe o que eles dizem? Senhor, agora pois, olha para as suas ameaças. Olha lá, Senhor. Sabe o que está dizendo? Deus, é departamento teu. Olha lá, Senhor. Eles não pedem nada acerca disso. Eles só dizem assim, Senhor, está nas tuas mãos. Irmão, coloca nas mãos de Deus e deixa Deus fazer o que Ele quiser. Não perca tempo dizendo, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, faz igual eles. Olha, Senhor, está aqui na tua mão. Faz igual Ezequias, Senhor, olha. Olha, Senhor, está aqui na tua mão. Mas sabe o que eles pedem? Eles dizem assim, concede aos teus servos que falem com ousadia. Eles estão dizendo assim, nós não queremos vingança, nós não queremos justificação, nós não queremos, Senhor, que tu mande alguém dizer, não, esses homens são santos, não, a gente só quer uma coisa, Senhor, a gente só quer unção para pregar, a gente só quer unção. Sabe o que eu acho lindo? A perseguição não roubou deles o fervor, a paixão. A perseguição não arrancou deles. Eles saíram de lá, sabe, mais ainda, eles saíram lá dizendo, Senhor, eu quero unção, eu quero unção, eu quero unção, eu quero poder, eu quero pregar, Senhor, eu quero pregar. Eu acho que eles estavam tão empolgados, porque viram lá, né, o paralítico levantar, foi o primeiro milagre. Eles viram eles pregando e gente chegando, eles falaram, Deus, é isso que eu quero para minha vida, é isso. E meu irmão, sabe como eles, é como se eles estivessem olhando, eu não vou me preocupar com o sinédrio, eu vou me preocupar com a unção. Para de se preocupar com coisas, começa a unção. Isso, irmã Inês, eles pedem autoridade, ousadia para pregar ainda mais. Irmão, pare de se preocupar
com o que está ao redor. Havia um fogo, a perseguição fez com que aqueles homens amassem ainda mais a chamada. Eles olham e dizem: Senhor, olha, concede autoridade, concede unção. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida nesta manhã. Se a tua oração ela está tão perdida, se você perdeu o rumo da tua oração, você está até no altar da oração, mas a tua oração ela é recorrente, sempre dizendo: Deus me justifica, Deus olha lá, Deus faz, meu Deus, se vinga, Senhor, Marta, pelo amor de Deus, para com essa oração, para agora, você não vai orar mais isso, você não vai orar, você vai pedir: Senhor, no meio disso eu quero unção, Senhor, me dá unção para pregar, me dá unção para cantar, me dá unção, Senhor, me dá unção, ativa o fogo dentro da minha alma, ativa o fogo dentro do meu interior, ativa, porque no momento da perseguição é natural que nós façamos o quê? Não quero mais. Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Eu não quero mais, Senhor, não. A gente fala igual o Daniel, né? Por causa da visão me veio tantas dores, por causa desse chamado eu só passo luta, por causa desse chamado eu só prova, eu não quero mais. Não é assim que a gente faz. Eu não quero mais reger, eu não quero mais liderar, eu não quero mais pastorear, eu não quero, Senhor. Mas Pedro e João me ensinam diferente. Eles dizem: Senhor, o que fizeram com a gente, Senhor? O problema é seu, vê, Senhor, é teu. Mas o que eu quero, Senhor, é unção. Nos dá ousadia para pregar, nos dá ousadia, nos dá unção. E aí eles pedem a terceira coisa, eles dizem: e enquanto a gente prega, Senhor, que o teu Espírito cure, que o teu Espírito liberte, que o teu Espírito faça coisas grandiosas, que haja um mover sobrenatural. Meu irmão, em nome de Jesus, eu sinto, Deus, que você olhe, que você entenda, que você compreenda que tudo que você está vivendo tem que te arremessar para algo mais profundo em Deus, algo mais profundo no Senhor, algo mais profundo. Eles estão dizendo: Senhor, nós queremos a palavra, nós queremos sinais, nós queremos a palavra, nós queremos prodígios, nós queremos uma manifestação da tua glória, nós queremos uma manifestação da tua presença. Como você vai impactar a tua igreja? Como você vai impactar a tua casa? Como você vai impactar a sociedade? Como você vai impactar que haja no teu coração um fogo tão grande, um desejo tão grande desta unção? É a unção que faz a diferença. Tudo que está acontecendo são coisas periféricas que não valem a pena. Eu quero dizer uma coisa: não se preocupe com o sinédrio, se preocupe com as vidas que perecem. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe com o altar da oração. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe em manter aceso o fogo dentro da tua alma. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe com o que verdadeiramente vale a pena. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe com o reino. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe com sua vida de intimidade com Deus. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe em manter o fogo aceso nesse altar, em nome de Jesus. Não se preocupe com o sinédrio, se preocupe com a unção de Deus na sua vida. É isso que faz a diferença. Pedro e João disseram: é a unção. E a Bíblia diz que quando eles terminam de orar, sabe o que acontece? O lugar se move. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar. O Senhor deseja mover ambientes. Quando nós compreendermos isso, e eu sei que nós já estamos compreendendo, o Senhor diz: a oração vai mover o ambiente. Ali literalmente moveu-se de verdade, não é? Mas o Senhor hoje está dizendo: ei, eu quero mover o ambiente, eu quero mover. E quando eles oram, e o que acontece? Por quê? Porque move, porque a oração era legítima, porque a oração era carregada de unção, porque a oração ela tinha um propósito genuíno, porque a oração deles mostrava algo além. Então eu quero hoje declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Deus vai mover o ambiente. Deus vai mover ambientes, Deus vai mover ambientes, Deus vai mover. E a Bíblia diz: e o ambiente se moveu, o lugar moveu, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
É isso que faz a diferença. Bom dia, Dirley. É isso que faz a diferença. Em nome de Jesus, não permita que a perseguição lhe estagne, não permita que a perseguição lhe paralise, porque na verdade esse é o intuito, é silenciar, calar, mas permita que esta perseguição lhe arremesse para o teu propósito, permita que mude a sua visão, permita, você percebe como mudou esse João que agora ora e diz, Senhor, olha para as ameaças deles, é problema seu, Senhor, mas eu quero unção. Foi o mesmo que lá atrás, foi o mesmo que pouco tempo atrás havia falado para Jesus, quer que a gente peça que desça anjos e queime todo esse povo? Irmão, quando o poder de Deus entra na nossa vida, quando a unção de Deus domina a nossa vida, a nossa visão muda, nós estamos precisando desse poder, nós estamos precisando dessa unção, nós estamos precisando desta glória. O João sem unção dizia, se vinga. O João cheio de unção diz, não estou preocupado com o sinédrio, quero mais poder, quero mais autoridade. O Pedro sem unção cortou a orelha de Malco. O Pedro com unção está dizendo, a gente não vai calar, a gente vai pregar. E Senhor, traz sinais, traz prodígios, traz glória. É isso que o Senhor está dizendo. O que nós temos hoje? Nós temos uma espada para cortar a orelha de Malco, ou a gente tem uma oração fervorosa, capaz de dizer, Senhor, eu quero unção, eu quero, Senhor, impactar, eu quero vidas, eu quero, Senhor, exercer um ministério com legitimidade. E a unção não está simplesmente aliado à pregação. As pessoas têm a mania de achar que não, é unção para adorar, é unção para liderar, é unção para ter uma vida frutífera, é unção para ser uma mãe abençoada, é unção para ser uma esposa abençoada, é unção para viver em meio a uma sociedade, ser sal da terra. Entenda hoje, aleluia, o que você é, o que Deus tem para a sua vida. O Pedro do Getsêmani corta a orelha, mas o Pedro, aleluia, do cenáculo, olha para a perseguição e entende, não preciso de espadas, eu preciso de unção. Unção para pregar mais, unção para ganhar vidas, unção para marcar história. Que essa palavra fique no seu coração. E que entenda que essa perseguição simplesmente está te arremessando para o teu propósito. Um incêndio num teatro marca a história de Spurgeon. Uma prisão por longo tempo se torna inspiração para que John Bunyan escreva O Peregrino. Uma perseguição por anos a fio torna uma mulher por nome de Frida Vigre uma inspiração até hoje. Talvez a tua perseguição está te lançando para o teu propósito e deixando um legado que ninguém vai conseguir arrancar. Como vou vencer isso, Alessandra? No altar da oração. O altar da oração muda os nossos pedidos. Aqueles homens estavam impregnados de unção. Ao sair de lá, eles não pedem vingança. Ao sair de lá, eles pedem unção. Nós entendemos o nível da nossa intimidade com Deus pelos nossos pedidos. Amém? Quando nós estamos ali com o fogo ardendo na alma, nós nunca pedimos vingança. Nós pedimos unção. Então não peça vingança, não peça justiça, peça unção. Senhor, unção, eu só quero unção, eu só quero unção, eu só quero unção, eu só quero poder, eu só quero mais de Ti, eu só quero ser íntima do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, louvando ao Senhor. Amanhã, 35º dia, caminhando para o final. Nós vamos compartilhar daqui a pouquinho essa live. Se você sentir no seu coração, curta, envia para outras pessoas. E eu sei que Deus vai fazendo algo especial. Bia, eu também preciso de sabedoria para pedir. E Ele tem nos dado. A Bíblia diz assim, olha, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lance em rosto. Amém? E o Senhor vai... E eu vou te falar outra coisa, Bia. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar e nem pedir. Amém?
Ele vai nos ensinar. Vamos orar agora, vamos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento eu te louvo por esse tempo tão precioso. Eu te louvo, Senhor, por essas lições preciosas, Pai. Eu clamo. Eu clamo, Senhor amado, pela visão que o Senhor deu a Pedro e João. Eu clamo, Senhor, faz-nos compreender, Senhor, que as perseguições que vivemos, e Senhor, não quero falar de perseguições, ó Pai, de irmão contra irmão, não. Mas existem perseguições, Senhor, espirituais, existem perseguições emocionais, existem perseguições até dentro de famílias. Pai, existem perseguições, Senhor, muitas vezes que a igreja enfrenta, Senhor, com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas que não cedamos a essas perseguições, Senhor, não, de forma nenhuma. Que possamos, Senhor, compreender e entender, Senhor amado, que o Senhor chama de bem-aventurado, de feliz. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando mentirem acerca de vós. Oh, meu Deus, ajuda-nos a compreender isso. Não permita, Senhor amado, que, Senhor, as adversidades nos tirem do sagrado lugar, que é o lugar da oração. Que, Senhor amado, nos arranque, Senhor amado, oh Deus, do amor pela palavra, mas, Senhor, vai nos levando além, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos por cada uma destas vidas, nós oramos nesta manhã, Senhor, que o fogo acenda de novo, Pai. Eu sei que, Deus, vivemos dias onde falamos tanto das coisas da terra, e as coisas da terra nos impulsionam quando falamos que Deus vai abrir uma porta, ou que Deus vai curar, ou que Deus vai restaurar, ou que Deus vai, meu Pai amado, trazer fama, enfim, Senhor. Mas, Pai, na verdade, tudo que nós precisamos é deste fogo, é desta presença. Tudo que nós precisamos é compreender o propósito para o qual fomos chamados, Senhor. Tudo que nós precisamos é entender a essência, Senhor, que está em Deus. E a essência é essa, Pai, de fazer discípulos. A essência é essa, Senhor amado, meu Deus, dar frutos e o fruto permanecer. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, blinda os nossos corações, blinda, Senhor, porque muitas vezes as palavras do Sinédrio, Senhor amado, nos paralisam, é verdade. Não são, Senhor, às vezes as ordens do Sinédrio, mas é as palavras. Mas hoje coloca um escudo no nosso coração e, Senhor amado, vai, Senhor, levantando uma igreja poderosa em Deus, vai, Senhor amado, nos fazendo compreender, ó Pai, que uma vida pautada no altar da oração, ela entende o propósito. Senhor, que neste dia o Senhor guarde o teu povo, que vidas, Senhor amado, compreendam a essência desta palavra, que ministérios que estão travados sejam destravados, que pessoas que pararam, Senhor, meu Deus querido, voltem a caminhar, que toda amargura saia do nosso coração, tira os nossos olhos, Senhor amado, do sinédrio, coloca os nossos olhos em Ti, faz-nos compreender, Senhor amado, que era propósito teu, Senhor. Da mesma maneira, Pai, Pedro e João não estão ali para responsabilizar vidas, Pedro e João estão ali para dizer, era propósito, estava escrito. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender isso, Senhor. O Senhor rege a história. Quando nós entendermos isso, a amargura vai sair do nosso coração. Quando nós entendermos isso, Senhor amado, meu Deus querido, a dor vai sair, porque nós vamos compreender que todas as coisas sempre vão contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, que esse dia seja para a tua glória, quer bebamos, quer comamos, que sejamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Lu, Deus tem mexido também nos meus fundamentos, pode ter certeza. Irmãos, que Deus abençoe. Guarde essa palavra, ouça 1, 2, 3 vezes. Você sabia que muitas vezes depois eu mesmo volto para ouvir? Pois é, eu boto meu fone de ouvido e ouço. E já não ouço mais com a perspectiva de eu estou pregando, eu ouço com a perspectiva de Deus está falando comigo. E como isso transforma a minha vida. Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor. Um abraço muito grande e entenda, as provações, as adversidades, elas têm como intuito fazer com que você viva o propósito, que você deixe legado.
Amém? Em nome de Jesus, a paz do Senhor, fique com Deus. E Tati, sim, eu vou estar orando pelo seu filho e pela sua filha. Amém? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus, dia de bênção e de vitória. Fique com Deus.